Como toda apresentação para clientes, essa é a terceira vez que a gente faz isso. Final do mês de maio, a gente começou a fazer essas apresentações por conta da crise de saúde pública, em março no Brasil e no mundo. Walter vai me acompanhar ao longo dessa apresentação, ele apresenta toda a parte do coração da apresentação, e eu vou começar agora falando para vocês um pouco sobre o cenário. O grande cenário que a gente tem hoje dentro do Brasil força a gente a realizar que a gente tem, de certa forma, uma incapacidade de prever o futuro. Tá? E eu disse, de certa forma, pensado. Isso porque, se por um lado o futuro parece difícil de prever, por outro lado, a crise de saúde pública é o terceiro evento dramático no mundo em 20 anos apenas. E isso quer dizer que existe uma lógica recente pela qual existe um evento dramático a cada 6, 7 anos. A gente teve os atentados às Torres Gêmeas em 2001, nos Estados Unidos. A gente teve a crise de 2008, basicamente o subprime americano em 2008, e agora essa crise do Covid. Tá? É muito importante vocês terem isso na cabeça, porque a gente vai falar rapidamente do que é a FIDUC, quais são os modelos, quais são os resultados, obviamente, mas por que a gente está tão tranquilo em relação àquilo que a gente está fazendo. E uma das coisas é a gente ter uma humildade em reconhecer a imprevisibilidade, e a outra coisa é a gente ter uma coerência de prever que essa não é a última crise que a gente vai ter tendo vocês como clientes, muito pelo contrário. Tá? Crises irão acontecer, os intervalos delas são bem mais curtos do que parecem sugerir o nosso racional, e por conta disso a gente aceita essas incertezas dentro do nosso modelo, a gente torce desesperadamente. Aí acendeu aqui a luzinha, ó. Tarcísio, obrigado. A gente torce muito para que haja uma vacina ou haja um planejamento de testes em larga escala, de forma que a economia assuma a preponderância necessária para tirar o Brasil do estágio atual, mas, ao mesmo tempo, a gente se prepara para o caso disso demorar. Todo o processo dentro da FIDUC, dentro do modelo de investimentos fiduciários, ele está preparado para suportar esse tipo de situação. Por um bom motivo, nós não controlamos isso. Tá? Mas a questão que falta, então, é o que a gente controla e o que a gente pode dar para vocês de tranquilidade à luz daquilo que a gente vem fazendo. Vamos falar um pouco de FIDUC, agora, especificamente. Tá? Nosso modelo é baseado em processos. Tá? A gente falou sobre isso nas últimas 2 reuniões, e a gente vai detalhar um pouco mais isso dessa vez. A primeira grande variável que a gente tem é uma gigantesca agressividade fundamentada em modelo de negócios pela busca de resultados. Nós buscamos resultados, nós vamos falar de resultados logo mais para frente. Nós somos extremamente agressivos, somos um grupo voltado para que todo o modelo de negócio dele busque alinhamento de todas as partes dentro da cadeia. E, ao mesmo tempo, a gente busca uma humildade, uma cooperação de humildade junto com essa agressividade, de forma que a gente saiba que a gente tem que estar preparado para aquilo que a gente não controla. Uma coisa é a gente estar preparado para uma crise gigantesca, e haviam indícios claros de que outras crises iriam acontecer, elas permanecem agora. A gente está preparado para uma segunda onda do Covid que pode vir daqui a 60, 90 dias. A gente está preparado para uma crise de liquidez ou uma crise de crédito gigantesca que pode vir daqui a 1 ano ou 2 anos. E se vier mais cedo e se vier mais tarde, estaremos preparados de qualquer forma. Essa humildade absolutamente ligada à agressividade com a qual a gente busca resultados, ela é uma determinante do valor da FIDUC e ela é consequência do nosso modelo de negócio. Encantar vocês, buscar a cooperação dos planejadores e dos comitês de investimentos e entregar tranquilidade é um círculo que a gente busca
fundamentalmente dentro da Fiduc. A gente fala sobre isso todo dia. Como nós podemos encantar nosso cliente, como nós podemos buscar cooperação dos melhores parceiros que existam, seja o seu planejador financeiro, seja os melhores comitês de investimentos, e como a gente pode buscar nessa rede entregar mais tranquilidade para vocês hoje. Tranquilidade é uma chave de jogo para a gente, porque a gente sabe que é um valor que a gente pode entregar para vocês enorme, particularmente num momento como esse. O que isso entrega de resultado concreto para você, que é nosso cliente? Tá? Para a gente, entregou muito mais clientes e eu estou muito orgulhoso e muito feliz de dizer que o mês de maio foi o melhor mês da história da companhia até hoje, mesmo com crise. Ignorem a crise nesse momento, foi disparado o melhor mês que nós tivemos até agora. Tá? Nós batemos mais de 1.200 clientes com aportes dentro da Fiduc. O dinheiro sob gestão, mesmo com toda essa crise, ultrapassou 150 milhões de reais. Foram mais de 12 milhões de reais de aportes líquidos na companhia só no mês de maio. E para você, que é nosso cliente e que contribuiu com tudo isso, muito mais segurança, muito mais transparência e mais retorno. A gente não tem foco em retorno de curto prazo dentro da Fiduc. A gente parte do princípio que, numa conversa aberta, é natural que vocês queiram saber dos retornos de curto prazo. Por isso, eu vou pedir para a minha equipe que está acompanhando isso agora me ajudar e, por favor, alguém digite no chat aqui ao lado, enquanto eu falo, os resultados que eu acabei de pegar, literalmente, na gestora para compartilhar com vocês. Tá? Então, Guilherme, Walter, Rossandra, por favor, publiquem aqui no chat os resultados para que as pessoas possam acompanhar junto comigo. Eu estou literalmente abrindo aqui o outro chat que eu tenho com esses números. Só um minutinho, por favor. Aqui, pronto. Então, vamos lá. Esses números são até o dia 27 de maio, portanto, quarta-feira. São números muito bons. O nosso fundo Fiduc de renda fixa rendeu no mês 0,28%, lembrando, até 27 de maio, 0,28% deu 130% do CDI, 130,06% do CDI, isso é o superfundo Fiduc renda fixa. O fundo Fiduc multimercado deu 1,47% até dia 27 de maio, portanto, deu 682,02% do CDI. Vou repetir, o fundo Fiduc multimercado deu 1,47% até dia 27 de maio, portanto, 682% do CDI, 682 mais uma vírgulazinha. Tá? O fundo Fiduc de renda variável deu no mês 8,01%, tá? 8%, mais de 8% acima, mais de 8%, perdão, isso dá 86,72% do índice Bovespa. E o fundo Fiduc Previdência deu 1,19%, o que dá 552,01% do CDI. Então, repetindo, 552% do CDI. Os resultados, eu vou repetir, eu vou pedir para que alguém passe isso aqui no chat. Os resultados do mês de maio foram impressionantemente positivos, muito acima daquilo que... Obrigado, Walter, vocês estão aí. Lembrando a vocês que, obviamente, são clientes, esses resultados já estão no aplicativo de celular, e semana que vem, fechando o mês de maio e publicando o IPCA, a gente vai começar a fazer os comitês de investimentos, os relatórios mais complexos e completos serão enviados para vocês diretamente
através da nossa plataforma de relatórios, e vocês sabem que vocês recebem também através do Bradesco e através de celular. Resultados concretos, eu não vou investir muito tempo discutindo eles. Eu vou falar agora para vocês de comportamento. Vou pedir para o meu grande amigo Walter pilotar daqui para frente. Eu retomo logo mais, eu vou interromper o compartilhamento e passar para o Walter agora. Walter, com você. Obrigado, Pedro. Então, deixa eu continuar aqui da onde você parou. Só para confirmar, está todo mundo me ouvindo bem? Em ordem? Sim. Maravilha. Bom, é um prazer estar aqui com todo mundo e continuar essas conversas que a gente tem feito aqui mensalmente para, por um lado, tranquilizar todos os nossos clientes sobre essa situação atípica que a gente vive hoje, embora, como o Pedro falou, a gente tem muito mais situações atípicas do que a gente costuma imaginar, né, ou lembrar, e também passar um pouquinho sobre questões de comportamento, de investimento, de gestão, para que vocês conheçam, entendam cada vez mais o nosso jeito de trabalhar e por que vocês tomaram a decisão certa em deixar a gestão dos seus investimentos e cuidado com as suas finanças pessoais conosco. Bom, também, como o Pedro falou, a gente tem cada vez mais que se adaptar às mudanças, né? Porque a certeza é que elas acontecerão. E aí, quando a gente tem um poder de adaptação, tudo fica mais fácil. A gente precisa se adaptar a isso. Então, o exemplo que eu quero trazer hoje para todo mundo é a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil, o Brasil sempre foi, né, o país da renda fixa, o país dos juros altos. Então, vamos ver como é que ela era e como é que ela está hoje. Então, esse gráfico é o gráfico histórico da taxa Selic no Brasil. A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil. Todas as outras taxas de juros têm essa como base. Então, se a gente pensar principalmente do ponto de vista de investimento, todo o mundo da renda fixa no Brasil se baseia nessa remuneração. Você vai perceber que a gente tem uma claríssima tendência de queda, claro, com algumas oscilações ao longo do caminho, mas se antes 2 dígitos, né, ou mais de 10%, era a regra, e aí você pegava o seu dinheiro e emprestava para o governo e ganhava 10, 15, 20% ao ano, hoje essa taxa está em 3% ao ano, com grandes chances de ir para 2 e pouco por cento ao ano. A gente estava falando de 10, 15, 20%, então era aquele famoso mais de 1% ao mês, né? Agora a gente está falando de 2 e pouco por cento ao ano. Então, essa é uma mudança muito importante e a gente precisa entender e se adaptar a ela. Caso a gente não se adapte, as coisas ficarão mais difíceis. De que tipo de adaptação eu estou falando? Primeiro, a gente tem que entender que o mercado como um todo tende a entregar menores retornos, menos rentabilidade no geral, como um todo. A gente precisa entender que, por causa disso, o comportamento meu e seu, como investidores, precisa se adaptar, claro. E a renda fixa, que até então tinha um papel de fazer praticamente tudo, né? Ela tinha liquidez, tinha rentabilidade, tinha segurança, quer dizer, serve para tudo. Hoje não. Não é que ela é descartável, ela não serve para nada, mas ela passa a ter um novo papel. A gente precisa entender que papel é esse. Com isso, a gente aceita essas incertezas, né? Porque eu sei que vai mudar. Então não adianta eu querer programar tudo. Eu tenho que saber que tem coisas que vão acontecer que eu não consigo prever, mas sabendo que elas vão acontecer, eu consigo me preparar para me adaptar quando elas chegarem. Hoje, se você quiser ter aceitar ter um baixo grau de certeza sobre o retorno dos seus investimentos, eles tenderão a ser maiores no futuro. Então, entender o que é incerteza pode te trazer mais retornos. Em compensação, se você não se adaptar e quiser ter alta certeza de retornos, eu quero que todo mês dê a mesma coisa, sabe? Quero que todo ano dê, é como se fosse um reloginho, como a gente tinha antigamente, você pode ter isso. Só que os seus retornos serão muito baixos. Então, é uma adaptação que a gente precisa fazer.
E aí, se a gente entender essa questão de risco e retorno e de volatilidade, o que é risco, o que eu posso esperar, eu vou fazer da incerteza que eu tenho não um adversário, mas uma aliada. Para isso, é fundamental, do meu ponto de vista, que a gente entenda o que é risco, né? Porque a gente fala, poxa, certeza, risco, então eu vou assumir mais risco, né? A ideia que vem na cabeça de todo mundo em geral é meu dinheiro vai sumir, né? Tem um risco, ele pode desaparecer. Para isso, acho fundamental que a gente divida isso e entenda separadamente. Existe o que a gente chama de risco de perda permanente de capital. O que é isso? Você pode observar aqui no gráfico que a gente fez, que é, poxa, seu investimento está indo como um reloginho, um pouquinho de cada vez, só que um dia você olha e ele não está mais lá. Você perdeu tudo. Isso a gente chama de perda permanente de capital, mas você pode chamar também de calote. Então, você pode emprestar o dinheiro para uma empresa, por exemplo, se essa empresa se tornar insolvente, né, vier a falir, seu dinheiro já era. Esse é um exemplo. E esse é um risco que a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, existe um outro tipo, que em geral é chamado de risco, mas que a gente chama de volatilidade, a gente faz uma diferenciação importante sobre isso, que é a oscilação dos seus investimentos. Como o Pedro citou antes, as centralidades de maio, que a gente está agora, maio é diferente de abril, que é diferente de março, que é diferente de novembro. Em todos os meses e em todos os anos, os preços dos seus investimentos vão mudar, eles vão oscilar. Mas eles vão oscilar numa tendência de alta, do mesmo jeito que está o gráfico aqui. E isso, eu sei que dá uma sensação, quando está na parte de para baixo, como a gente teve em março agora, a sensação de que, nossa, o dinheiro vai sumir. Se eu não tirar daí, caiu 10%, 20%, 30%, eu tenho que tirar antes que o dinheiro vá sumir. Mas isso é uma emoção sua falando, é um sentimento, não é uma questão racional, porque a oscilação de preços é natural. Vou até trazer um exemplo. Pensa no mercado de imóveis. Você tem um imóvel. Como você não vê o preço daquele imóvel todos os dias, você tem uma sensação de que ele está lá sempre valendo a mesma coisa. Mas se você souber que um vizinho seu vendeu um imóvel igual ao seu, com 30% ou 40% abaixo do preço que ele vale, não é por causa disso que você acha que o seu investimento, que o seu imóvel vai valer nada depois de um tempo. Porque você entende que ele tem um valor diferente do preço. Isso acontece com todos os outros investimentos. Só que nos outros, você fica sabendo o preço todo dia. Você recebe um extrato. Mas é a mesma metodologia, né? É o mesmo raciocínio. Os preços oscilam, mas se você entender o valor que eles têm, não faz mal que ele oscila este mês ou este ano, se você vai usar esse dinheiro só mais para frente. Quando a gente separa esses dois tipos, a gente chega numa conclusão. O tipo de perda permanente de capital, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode sim fazer você perder muito dinheiro. E o tipo que deixa esses investimentos oscilarem sem aquele risco, podem fazer você ganhar muito dinheiro. E esse é o entendimento importante para a gente ter nesse novo cenário que a gente vive hoje e que a gente deve viver no futuro. Essa parte que a gente não quer, que é perda permanente de capital, como é que a gente faz para minimizar esse risco de perder dinheiro? Bom, a gente tem dois grandes aspectos para fazer isso. O primeiro é uma análise criteriosa de para quem que a gente empresta dinheiro na renda fixa, né? Eu vou comprar um CDB de um banco ou vou comprar uma LCI de um banco pequeno, que daí tem mais risco, ou vou comprar uma debenture de uma empresa, ou vou comprar, que estava na moda até outro tempo, CRI e CRA, que é de uma securitizadora. Para quem que eu vou emprestar o dinheiro na renda fixa? Precisa ter uma análise que não é simples. Você vai analisar o balanço, o caixa, quem são os gestores, posição de mercado, são análises bastante complexas de serem feitas. Agora, junto com essas análises, fundamental, diversificação. E pensa, a gente como investidores individuais, a gente pode comprar ali alguns CDBs, alguns CRIs e CRAs, alguns LCIs e LCAs, algumas debêntures. Quantos a gente vai ter?
2, 3, 5, 10, ainda é uma diversificação muito branda, muito pequena. Porque imagina que você tenha 5 tipos de investimento como esse e uma dessas empresas venha a falir. Você perdeu 20% do seu patrimônio investido nessa classe de ativo. Isso é um problema. Como é que a gente faz, então, para minimizar? A gente deve diversificar não em 1, 2 ou 3, mas em 100, 150, 200 tipos de emissores de títulos, né, de empresas diferentes. Por quê? Se uma ou duas delas apresentarem a situação de dar um calote, o seu rendimento vai acontecer é que ele vai cair 0,5%, 1%. Ele não é representativo. Você praticamente elimina esse risco de perda permanente de capital e ele passa a ser como aquele outro risco de oscilação. Teve um problema, ele oscilou, depois ele retoma e assim por diante. Agora, tanto essa análise criteriosa quanto essa diversificação são muito difíceis de serem feitas e a gente sempre, né, preconiza que isso deve ser feito por gestores profissionais, equipes de gestão como nossos comitês de investimento que conseguem fazer isso com um nível de assertividade muito grande. Do outro lado, a gente tem aquela oscilação que as pessoas chamam de risco, mas que é a parte boa, é a que a gente gosta, é a chance de ganhar dinheiro. Essa volatilidade que a gente encontra mais incisivamente nas ações, na renda variável, como é que a gente faz para aproveitar isso? Primeiro, se aquele da renda fixa era complexo, imagina esse da renda variável. Pensar nos lucros futuros das empresas, riscos envolvidos, setores impactados, realmente é muito complexo. Então, você ter também gestão profissional aqui é ainda mais importante. E essa gestão tem que ser ativa, porque um setor que é bom hoje, ou uma empresa que é boa hoje, pode não ser mais amanhã. Então, além de ter uma boa escolha, essa escolha tem que ser monitorada continuamente para que seja adaptada continuamente. E isso os nossos gestores fazem de forma realmente excelente. Mas tem um jeito de potencializar os ganhos que você pode ter com esse mercado que só depende de você. É uma regra muito simples. Fique no mercado. O que isso quer dizer? Não tente sair do mercado porque você acha que vai cair ou porque caiu. Nem entre no mercado porque você acha que vai subir ou porque subiu. Porque essas coisas são imprevisíveis. Essas são as que a gente não controla. O que a gente controla é, se você ficar no mercado tempo suficiente, essa oscilação vai entregar dinheiro para você. É só uma questão de prazo, não de ser. E aqui você não corre aquele risco do seu dinheiro sumir. Ele vai subir e descer naturalmente. É uma questão de comportamento, uma adaptação de comportamento que a gente precisa passar a ter a partir de agora. Aceitar essa oscilação e ficar no mercado sem querer saber se a bolsa vai subir ou cair, sabendo que ao longo do tempo isso vai acontecer. Vou mostrar para vocês um estudo de uma grande gestora americana, aliás enorme, chamada Fidelity, com décadas. Eles fizeram um estudo sobre os seus clientes internos para falar, poxa, qual o perfil dos nossos clientes que mais teve rendimento, que teve os melhores resultados? Né? Qual o perfil do cliente? Aquele cliente que é trader, aquele cliente que é mais velho, enfim, qual o perfil de clientes que tem os melhores resultados? Estamos falando de uma das maiores gestoras do mundo com décadas de experiência. E eles descobriram, sabe qual era o perfil dos clientes que tinham os melhores resultados? Aqueles clientes que abriam a conta, faziam os investimentos e esqueciam deles. Eles não iam lá ficar mexendo, colocar, tirar, volta, faz, sobe, desce. Não. Montaram uma vez e os gestores tomavam conta a partir dali. Eles não tinham aquele ímpeto de falar, agora vai subir, agora vai cair, agora eu vou tirar, agora eu vou colocar. Esses movimentos atrapalham o retorno, atrapalham a rentabilidade. Então, esse estudo, como muitos outros, comprovam que a questão do comportamento do investidor afeta de forma importante os resultados, as rentabilidades. E a melhor regra é simplesmente deixar com quem entende. Entender
conhecer, confiar e falar, ok, pode fazer porque eu entendi o modelo e a partir dali o papel do investidor passa a ser apenas, quando tiver mais dinheiro, colocar mais dinheiro. Esses contêm os melhores resultados, obtêm os melhores resultados. E um estudo da CNBC, que é uma empresa de mídia americana muito ligada em negócios e também no mercado financeiro, tem como conclusão de um estudo o seguinte, que embora possa parecer contraintuitivo, você simplesmente deixar para lá, sentar e relaxar, enquanto os investimentos estão ali -2, -5, -10, -30, -40, se você não precisar resgatar os recursos, ou seja, se você tiver prazo para isso, compensa esperar. Nunca tire o seu investimento porque cai. Essa é uma regra que todos os estudos comprovam. E essa é a mudança de comportamento que eu te convido a ter, se é que você já não teve, a partir de agora. Ela será fundamental para o crescimento do seu patrimônio. Vou falar um pouquinho de investimentos. Nesse momento, mais do que nunca, ter visão de carteira, até por isso que a gente falou agora, é fundamental. Ter visão de carteira é saber que tem lá renda fixa, renda variável, multimercado, que é um monte de coisas juntas, e saber que a gente não sabe exatamente quanto vai render cada um no futuro. Mas que se a gente quiser antecipar isso, trocar daqui para lá, de lá para cá, provavelmente a gente vai perder. Então eu tenho que montar uma carteira bem montada, sabendo o que esperar de tendência de cada uma delas, mas nem me empolgar quando uma delas for bem, nem me desesperar quando uma delas for mal. O que a gente deve esperar de uma carteira de investimentos bem montada, principalmente a partir de agora? Bom, na parte de renda fixa, lembra, a gente viu os juros agora há pouco, renda fixa serve para o dinheiro do dia a dia. Não é mais como era antes, 1% ao mês, sem risco, com liquidez. Não. A renda fixa é o dinheiro do dia a dia. Não é a renda fixa que vai fazer o seu patrimônio crescer muito. Você pode pensar, poxa, se ela não vai fazer meu patrimônio crescer muito, então talvez eu não deva tê-la. Não, você deve ter renda fixa, mas sabendo para que ela serve. Porque com juro de 2,5%, 3% ao ano, quanto ela vai render no mês? 0,2, 0,25, 0,3? De verdade, faz a menor diferença para a construção do seu patrimônio. Então, não é esse o aspecto que você deveria prestar atenção. Ela é o dinheiro do dia a dia. O que eu preciso prestar atenção? Esse dinheiro tem que estar disponível ali. Precisei do dinheiro? Poxa, cadê o dinheiro? Ah, tá aqui. Beleza. Ele tem que ter o mínimo possível daquele risco de perder o dinheiro, lembra? Como? Com diversificação, com centenas de ativos em renda fixa. Aí eu consigo diversificar e saber que ele vai oscilar um pouquinho, vai 0,2, 0,1, 0, 0,3, não faz diferença, mas ele está lá, ele nunca vai sumir. E a renda fixa tem um outro fator. Como a variação é pequena, perto das outras classes de ativo, quando eu olho a carteira como um todo, essa oscilação da carteira também é suavizada. E, embora a gente tenha falado que precisa mudar o comportamento, se você não tiver renda fixa na carteira, o comportamento vai ser tão, a oscilação vai ser tão intenso que mesmo você sabendo que não deve fazer isso, não deve mexer, as suas emoções provavelmente falarão mais alto e você tenderá a tomar uma má decisão. Então, renda fixa vai diminuir essa oscilação na carteira, é muito bom. O dinheiro precisou estar lá e é esse dinheiro do dia a dia. Esse é o foco da renda fixa. Já em ações, não. Em ações é realmente onde você vai buscar rentabilidade. É ali que a gente vai ter a melhor performance no longo prazo. Se você pensa em crescimento do seu patrimônio, você precisa de ações, precisa de renda variável, sabendo que você tem que dar prazo. Pode não ser um dia, um mês, um ano, ou 2 ou 3, mas é aqui que existe o potencial de realmente a gente aumentar a rentabilidade e ganhar dinheiro. Agora, para isso, a gente precisa entender que a oscilação é mais intensa e é natural. Os preços variam, mas o valor, às vezes, está lá dentro.
independente do preço. Já na parte de multimercado, que a gente ouve falar bastante e que realmente tem um monte de coisas diferentes nessa classe de ativo, você pode investir fora do Brasil, você pode ter juro aqui em outro país, bolsa aqui em outro país, moeda, commodity, dá para ter um monte de coisas diferentes, então você pode ter várias estratégias, mas o multimercado, ele tende a render mais do que a renda fixa, sem dúvida, e oscilar mais do que a renda fixa, mas nos dois aspectos, menos do que as ações, menos do que a renda variável. Então, ele também serve como um anteparo para que você não precise resgatar o dinheiro das ações, da renda variável. Então, poxa, num momento de estresse, você precisou do dinheiro, está tirando ali da renda fixa, acabou sua renda fixa. Se você tiver multimercado, você pode tirar do multimercado e não mexer nas ações, que são elas que vão dar o desempenho de longo prazo. Então, serve ali como um anteparo. Além disso, o multimercado também, como ele tem várias estratégias, ele pode ter posições em que o mercado todo vai para um lado e ele vai para o outro. Então, ele também ajuda a diminuir essa oscilação da carteira, porque ele pode ser ao contrário dos outros, né? Depende das estratégias, garantindo até alguns ganhos quando o mercado vai mal. Então, o multimercado tem essas funções para a gente ter. Ele também tem uma função importante dentro da sua carteira. E a Previdência? Poxa, a Previdência conta com benefício fiscal, né, de pagar imposto e de sucessão, no caso de falecimento, que são incríveis, são benefícios realmente que, se você puder aproveitá-los, e aí depende da análise individual de cada cliente, que o seu planejador Fiduc pode te ajudar a fazer, ele se torna um investimento incrível, pode se tornar um investimento incrível. Além disso, ele permite aportes programados, você programa lá, tal dia cai na sua conta, você nem percebe, trata como se fosse um boleto, sabe, uma conta, e pouco a pouco ele vai acumulando isso para o longo prazo. Portanto, na Previdência também é fundamental que você tenha dentro dela uma carteira diversificada que tenha renda variável lá dentro, porque ela é para o longo prazo. Então, não caia nessa de Previdência é para o longo prazo, então é conservador, portanto é renda fixa. Não. Previdência é para o longo prazo, portanto eu tenho que deixar oscilar, porque é aí que eu vou ganhar dinheiro. Preciso apenas deixar lá que isso funciona assim. Então, cada tipo, cada superfundo da Fiduc e cada pedaço da sua carteira tem uma função. Essa montagem é feita conforme os seus objetivos e o seu perfil como investidor. Mas entendendo o que esperar de cada um deles, a gente pode ficar mais tranquilo, deixando os gestores trabalharem e sabendo o que é importante observar a cada momento, para que a gente possa cada vez mais fazer os aportes, os investimentos na busca da nossa liberdade financeira. Algumas regras do bom investidor que eu queria trazer para vocês. A primeira, carteira diversificada é a regra número 1 do bom investidor. Ter essa diversificação de carteira bem feita é o caminho natural de quem quer ter bons investimentos. Não existe assim, agora eu vou colocar tudo aqui, depois eu vou colocar tudo lá, achando que sabe o que vai acontecer. Porque isso não vai acontecer. O ideal é você ter uma carteira realmente diversificada. E é muito complexo de fazer, né? Pode acreditar que eu sei disso. E, portanto, a gestão profissional passa a ser fundamental. E não só profissional, mas profissional e ativa. Porque a gestão ativa aumenta muito as chances de potencializar esses retornos, porque além de estar diversificado, ela vai sendo ajustada a cada momento do tempo. Um pouco para lá, um pouco para cá, a situação mudou, uma empresa mudou, um gestor mudou, eles vão adaptando tudo isso na busca pelo melhor rendimento possível, com o mais rígido controle de riscos também possível. Nunca se esqueça da sua reserva de segurança. É aquele dinheiro que não rende nada. Rende muito pouco, né? Como a gente falou da renda fixa.
ele rende 0,2, 0,3, 0,1, 0, menos 0,1. Não é ali que vai jorrar dinheiro e rentabilidade para sua liberdade financeira. Mas ter uma reserva de segurança, poxa, esse momento que a gente está passando agora, ele reforça isso, né? Como é importante a gente ter uma reserva financeira. E lá, o que é importante? A disponibilidade. Porque eu não preciso mexer na previdência, eu não preciso mexer na renda variável e não preciso tomar crédito, que ainda é caro, né? Porque aquela curva de juros caiu, mas o custo do crédito, você sabe que não é bem assim que aconteceu. Então, tenha sempre a sua reserva de segurança e o seu planejador FIDUC pode te ajudar bastante a dimensioná-la para saber o tamanho que ela tem que ter. E outra regra para o bom investidor, volatilidade, essa oscilação. Se você entendeu isso sobre o que a gente conversou agora há pouco, você vai poder conviver com ela numa boa. E ao conviver com ela numa boa, você vai ter a possibilidade de ganhar dinheiro. É assim que os bons investidores ganham dinheiro ao longo do tempo. Bom, concluindo essa parte de investimentos, queria só traçar um paralelo, antes de passar para o Pedro, sobre o que é mercado e o que é gestão. A gente precisa entender o que a gente controla na linha do que a gente falou desde o começo. Né? O que a gente realmente controla quando a gente está gerindo os investimentos? A gente controla a bolsa de valores, se ela sobe ou desce. A gente controla a taxa de juros, também se ela sobe ou desce. A taxa de câmbio, né? Essa previsão de taxa de câmbio é o maior índice de demissão de economistas que tem. É impossível prever isso, entre outros muitos fatores. Para tristeza geral, a gente não controla nada disso. A gente não tem controle. Se eu não tenho controle, como é que eu vou agir sobre isso? Né? Porque eu realmente não controlo. A gente tem que saber que não controla. E a partir daí, aceitar que isso é incerto. E lidar com isso sabendo que é incerto te traz novas perspectivas. Te traz a possibilidade de construir processos com essas premissas e obter melhores resultados. A gente realmente se prepara. Porque a gente não sabe quando vai subir ou cair. A gente sabe que vai acontecer, mas não exatamente quando. Então a gente se prepara tendo isso em mente. E quando a gente se prepara, os resultados aparecem. No nosso modelo, a gente se preparou e construiu os processos pensando máxima segurança, maximização de resultados. E para isso a gente tem 4 grandes pilares. Os nossos investimentos são feitos por meio de superfundos. Todos eles têm gestão profissional e ativa dentro do modelo fiduciário com parceiros de excelência, os melhores em seus setores de atuação. Como funciona um superfundo, os investimentos da FIDUC? Eles passam pela tripla filtragem da FIDUC. Então, imagine todas as dezenas de milhares de ativos que tem no mercado. Tem um monte, né? Deve ter coisa boa, deve ter coisa ruim. E é difícil escolher. Se você vai num supermercado financeiro, num hipermercado financeiro, tem coisa lá que não é muito legal. Como é que você vai saber escolher? O que a gente faz é usar um primeiro nível de filtro no qual gestores especialistas em todo o Brasil, gestores profissionais, asset managers, filtram, escolhem os melhores ativos que eles entendem que estão disponíveis no mercado e montam os seus fundos de investimento conforme suas estratégias particulares. Você já tem um excelente primeiro nível de filtro. Depois disso, os comitês de investimento da FIDUC olham todos os fundos e gestores do mercado e eles selecionam quais fundos e gestores vão compor cada uma das carteiras dos superfundos da FIDUC. Uma de renda fixa, uma de multimercado, uma de renda variável e uma de previdência. Para que a gente tenha ali dentro competências complementares e façam com que o resultado seja o melhor possível e o risco o mínimo possível. Esse é o segundo nível de filtragem que a gente tem. E o terceiro é que a FIDUC analisa esse processo e valida de forma contínua para ver se o mandato de risco, expectativa de retorno e se o modelo fiduciário participou de todas as etapas dessa filtragem. E só aí os superfundos estão disponíveis para você poder investir.
é seguramente o jeito mais seguro, com as melhores expectativas da relação risco e retorno, e não por acaso é assim que todo multimilionário brasileiro investe. Walter, Oi. volta um ponto, por favor, para Superfundo. Tem duas perguntas aqui no chat. As duas são para você. Eu já li a primeira, eu posso adiantar. Está escrito do Maurício. Walter, por exemplo, para reserva de segurança, manter o dinheiro na conta corrente do Nubank me rende 100% do CDI e a liquidez é imediata, ou seja, um bom negócio para reserva de segurança. Estou correto? Maurício, alguns bancos digitais oferecem isso. Tá? O Inter também oferece isso, com certeza, porque eu tenho isso lá no Inter como oferta. Deixa eu te colocar uma coisa. Qual é a sua recomendação? Tá? Você deveria manter 3 meses da sua vida em reserva de segurança. Walter vai criticar isso muito melhor do que eu na sequência. E esse dinheiro deveria estar em conta corrente. Tá? A verdade é que quando você faz o dinheiro entrar dentro do banco, isso aqui é um título de dívida. Tá? Você assume risco bancário nessa operação para ter 100% CDI ou qualquer outro número que seja. Tá? O banco é uma instituição sólida. Isso dito, a reserva é de segurança. Se houver algum acidente e você precisar exercer algum tipo de garantia para reaver esse dinheiro, 6 meses no mínimo você tem um problema. Tá? Para 100% do CDI, honestamente, funciona no banco, funciona na Inter, tem outras opções disponíveis. É muito pouco dinheiro, 100% de CDI, no curtíssimo prazo que a gente está falando, para assumir o risco de você emprestar para o banco. Provavelmente ou possivelmente, conta corrente hoje, com essa taxa de juros, já faz mais sentido. Tá? Walter, você quer responder novamente e depois lá embaixo o José Luiz falando do Superfundo especificamente. Só quero complementar o que você falou. Quando você fala de deixar na conta corrente de um banco, né, que também tem esse risco, é um banco grande, né? Assim, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né, Santander, esses bancos são inquebráveis. E aí, de verdade, ganha 80%, 90%, 100% do DI com 2,5%, 3% ao ano, tanto faz. E a gente está falando de 3 meses dos seus custos afetados, né? Então, estamos falando de, em geral, pouco dinheiro. Mas, posso te dar uma outra sugestão, se você quiser. O nosso superfundo de renda fixa também cumpre essa tarefa. Por quê? Você não tem esse risco, que é o risco que o Pedro falou, a gente vai diversificar muito isso, ele vai oscilar um pouquinho. Às vezes, ele vai dar mais de 100% do DI, como esse mês. Às vezes vai dar menos. Mas, assim, de verdade, também não importa muito. Como rentabilidade não importa, se você deixar parado na conta corrente do Itaú, do Bradesco, ou diversificar isso com a gente, pode ganhar um pouco a mais, um pouco a menos, não vai fazer grande diferença para a sua jornada financeira, né, buscando os seus objetivos de vida. Agora, concentrar em um lugar só, que é novo, para ganhar 100 ao invés de 90, não sei se vale muito a pena. Eu, particularmente, penso em conta corrente, verdade, ou em fundo de investimento de renda fixa como o nosso, que vai espalhar o dinheiro e você tira aquele risco. São as duas. Pedro, se você quiser me passar outra pergunta, eu não consigo ler. A outra pergunta também ótima é do Zé Luiz. É excelente porque diz respeito ao superfundo, por isso que eu pedi para você voltar. Um cliente, por exemplo, Prime no Bradesco não tem também tudo isso, essa filtragem, ou seja, o cliente Prime do Bradesco não tem acesso a tripla filtragem ou a alguma filtragem? Na verdade, não. Porque o processo não é esse. No banco, qualquer banco, você tem uma prateleira de produtos dos quais praticamente 100% são do banco. Existem ali algumas exceções. Então, você vai lá, você compra CDB, é do banco. LCI é do banco. Às vezes, debênture de uma empresa do grupo do banco, né? E assim vai. É tudo muito concentrado. Mas tem um outro fator que eu queria levar para você, que é o seguinte. Aquele banco, independente de qual ele não vai te oferecer um produto, um veículo, um fundo do concorrente dele, né? Mesmo que ele saiba que é melhor. Por quê? Porque existe um claro conflito de interesses ali. Ele quer vender o que é dele, porque ele quer vender.
A vantagem de você fazer seus investimentos numa gestora como nós é que a gente não tem essa questão de é de um, é do outro. A gente olha, os comitês de investimento olham o mercado inteiro do Brasil. Se tiver um fundo do Bradesco que é sensacional, da Bram, né, que é Bradesco Asset Management, ele vai estar lá dentro. Aliás, tem, tá? Tem um fundo da Bram lá dentro do nosso superfundo de renda fixa que chama BEM-TPF. Por quê? Porque ele é muito bom, então ele está lá dentro. Mas se tiver um do Itaú, um do Verde, um de quem quer que seja, a gente vai escolher o que é melhor para você e não o que é melhor para uma determinada instituição. E essa, acho que é uma diferença fundamental. No detalhe, né, Walter, a seleção pelos comitês de investimentos ela é 100% fiduciária, tá, Zé Luiz? Ou seja, o comitê de investimento não tem nenhum interesse econômico com o rebate. E o grande problema, o grande viés do banco, qualquer banco, é que o gerente de banco ou o gestor que ele acessa pelo telefone, ele tem um interesse econômico dado pelo banco. E o banco normalmente paga melhor o gestor e muito melhor o gerente, ou seja, bater meta, você já ouviu essa expressão, quando eles selecionam um produto do próprio banco, mesmo que em detrimento do cliente final. Vocês já ouviram várias histórias, já receberam telefonemas de gerentes até dizendo eu preciso bater meta, eu preciso vender um produto. Tá? E nesse sentido, a tripla filtragem da Fiduc é completamente diferente de qualquer processo de banco, seja Prime, seja Private ou seja qualquer outro banco. Tá bom, Zé Luiz? Maurício, obrigado pelo agradecimento. Walter, pode pilotar. Obrigado, Pedro. Até coloquei no outro slide, já antecipando, que é o fiduciário, que é o nosso terceiro grande pilar, né? A gente tem essa estrutura de superfundos, a gestão ativa, então assim, os comitês de investimento vão diversificar. A gente tem hoje mais de 40 fundos que dão algumas centenas de ativos do Brasil inteiro. E a gente não quer saber se ele é do Itaú, das lojas Renner ou de quem quer que seja. A gente quer que ele seja bom para você. E tudo isso porque a gente trabalha no modelo fiduciário. Como o Pedro falou, a gente devolve 100% de todos os rebates. A gente só recebe dinheiro seu, do cliente. Então, o único interesse que a gente tem que atender é o seu. E isso faz toda a diferença. Por fim, a gente tem uma estrutura de parceiros que garantem a segurança. Então, você não abre conta, né, na Fiduc. Você faz um cadastro de cotista, que no fundo é no Bradesco, na BEM-TPF, que vai fazer a administração e custódia do seu dinheiro. Fica no Bradesco. Tudo isso é auditado pela PricewaterhouseCoopers, que é uma das 3 maiores do mundo. A gente se cercou do que tem de melhor nisso para poder fazer. O resultado disso tudo que eu falei é que mesmo durante essa crise, a expectativa que a gente tem de cada classe de ativo de gerar retorno acima do mercado, que a gente chama de alfa, tecnicamente, aumentou em todos os superfundos da Fiduc. Não é necessariamente a expectativa de retorno nominal. Por exemplo, renda fixa, os juros caem, o resultado de toda a renda fixa vai cair. Mas isso não depende da gente. O que depende da gente é tentar ir além do mercado. E nesse aspecto, agora a gente acabou de rever essas expectativas todas com essas movimentações e a gente tem a expectativa de gerar mais retorno versus o mercado do que a gente tinha antes, em todos os superfundos da Fiduc. E o Alexandre, antes da gente falar do futuro e eu assumir a apresentação novamente, o Alexandre Sintra está fazendo uma pergunta para a gente. Boa tarde. Quando você tem mais de 100 ativos, ao invés de selecionar, não se está pulverizando o risco-retorno? Sim. Exatamente, se está, Alexandre, e essencialmente esse é o verdadeiro conservadorismo. Tá? O verdadeiro conservadorismo é você não ter todos os ovos em uma mesma cesta. Quando a gente pensa em rentabilidade de longo prazo, se você dividir isso em 4 quartis, ou seja, 4 pedaços de 25%, a Fiduc quer estar sistematicamente no início do primeiro quartil. Tá? A gente quer estar sempre tendo resultados consistentes, estando no primeiro quartil, mas no início dele. Quando você pega todo o estudo que existe de muito longo prazo de investimento,
é estar nessa posição onde o risco desaba e o retorno permanece alto, que você constrói fortuna e você não te leva à perda permanente de capital que Walter elencou alguns quadros atrás. É fundamental você poder ter a humildade de reconhecer que a gente teve um mês excepcional em todos os sentidos, a empresa, os resultados para os clientes, mas você sempre vai encontrar um fundo que performa melhor que a gente. A questão é o risco implícito dentro desse fundo e para onde ele vai daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Tá? Então, é essa posição que a gente busca. Walter, você quer falar um pouco sobre isso? Só complementando que quando você tem diversificação profissional, você não pulveriza, como você comentou, a sua capacidade de obter retorno. O cerne da diversificação é você manter a expectativa de retorno que você tinha antes. O que você diminui muito é o risco. E essa é a grande vantagem da diversificação. E como isso diminui o risco, você melhora o comportamento do investidor. Como você melhora o comportamento do investidor, ele tende a não tirar o dinheiro na hora ruim. E isso melhora também a rentabilidade. Então, é um círculo virtuoso ali que a gente tem nessa relação. Mais duas perguntas. Uma do Peterson. Quando pensamos em investimentos a longo prazo, falamos em 10 a 20 anos, como saberemos o dia que podemos começar a ter o retorno do investimento e como vocês acreditam que a Fiduc estará em 15 anos? Estou com 50 anos, é possível eu pensar em viver dos meus investimentos daqui a 15 anos, por exemplo? Eu posso começar a responder, Peterson, sem ter maiores informações sobre sua carteira. É imprudente de minha parte fazer um assessment sobre isso. Eu preciso saber quanto dinheiro você tem, onde você quer chegar, e para isso a melhor pessoa é o seu planejador Fiduc. É ele que tem acesso às ferramentas digitais que a gente construiu dentro da Academia Fiduc, por exemplo, a linha da vida, que é exatamente traçar o projeto dos próximos 15 anos, se esse é o seu número, para entender quanto dinheiro você deveria economizar, ou poupar, ou investir, e essa ferramenta digital está à sua disposição para que você consiga traçar essa linha. Walter? É isso, concordo 100%. Longo prazo no Brasil, né, acima de 5 anos já é longo prazo. Agora, quando a gente fala em longo prazo, não é que vai ter um momento que você fala, agora me dá tudo aqui. Você não vai pegar o dinheiro e guardar dentro de casa. O melhor jeito de você usar o dinheiro dos seus investimentos é igual ao mesmo jeito que você tem de investir. É pouco a pouco. Você vai investindo na sua vida conforme você vai acumulando dinheiro, não é? E isso faz você também diminuir os riscos. Quando você vai usar o dinheiro, no seu exemplo, 65 anos, você não vai tirar todo o dinheiro, você vai começar a usar o dinheiro. Então, sabe aquele negócio de já estou numa fase da vida mais avançada, vou pôr tudo em renda fixa? Eu não concordo com isso. Porque você não vai usar todo o dinheiro naquela hora. Então, se você pensar em 65 anos, você tem seguramente mais de 20 anos de expectativa de sobrevida e, em alguns cenários, mais de 30. Poxa, é um prazo longuíssimo. Então, deixe os seus investimentos continuarem sendo bem geridos e você vai usando e adaptando conforme o cenário. E uma última pergunta do Luiz Mari. Boa tarde. Dentro dessa ótica de diversificação, como vocês veem investimentos alternativos tipo blocks? Investimentos alternativos, eu posso criticar. Eu não conheço blocks, Luiz. Talvez Walter conheça blocks, pelo visto não. Mas é importante dizer o seguinte. Investimentos alternativos, alternative investments, é parte da carteira da maior parte das pessoas, tá? Da maior parte das pessoas que têm grandes patrimônios. Investimentos alternativos são os investimentos que entram em private equity, em venture capital, e dentro de uma curva de rentabilidade você tem renda fixa, multimercado, renda variável, você tem previdência, que tem questões fiscais, aí você vai entrar em outras classes de ativos que vão ter algumas características. Você pode e talvez até deva fazer investimentos em alternativos, Luiz, desde que você tenha um tamanho de carteira condizente com o risco que isso representa. Tá? Quando você entra em private equity, por exemplo, o risco de iliquidez dele é dramático. Você está falando de no mínimo 10 anos de investimento. Tá? Quando você entra em Bitcoin, você está falando de coisas que a gente não tem nem regulação no Brasil, ou seja, está fora do escopo regulatório brasileiro.
Tá? Quando você entra em venture capital, você entra dentro de um cenário onde você tem talvez 80%, 90% de failure rate, de falência dentro desse cenário. Então, os tickets que você tem que investir nesses investimentos são muito pequenos em percentual. Para que eles tenham alguma relevância material para você, você tem que ter um patrimônio relativamente alto para entrar dentro desse cenário. Dentro da FIDUC, a gente costuma preferir investimentos mais conservadores, de construção a longo prazo e, sobretudo, priorizando receita recorrente. Tá? Ou seja, aportes recorrentes, perdão. Que todos vocês tenham na cabeça que depositar todo mês e investir todo mês é a melhor forma de você fazer preço médio, de você diluir preço de mercado, de você ter certeza que você faz uma poupança forçada e assim por diante. O Caporal está dizendo que Blocks é uma plataforma peer-to-peer. Não é um investimento, é isso. Na verdade, a gente volta à questão que é peer-to-peer, então é renda fixa, está dentro da classe de ativos de renda fixa. E com a taxa de juros atual, você assumiu o risco da inadimplência do crédito peer-to-peer, do crédito pessoa física no Brasil, para você operar percentual do CDI, aí, francamente, eu me sinto confortável em te dizer, não faça isso. Tá? É melhor você entrar em veículos como os nossos, que buscam diversificação muito mais profissional para fazer isso acontecer. Tá? Obrigado, André, pelos elogios. Farina, tenho 63 anos, mercado variável e ações é meta. Sou cliente do Itaú há milênios, receio mudar. Estou em São Paulo e Paulo Correia me seduz. Não quero colocar 100 mil e receber 105 mil em um ano. Prefiro arriscar com segurança. É isso? Farina, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Certamente, a FIDUC tem baixíssimo risco. Tá? 63 anos de idade é novo. Tá? Você tem muito tempo pela frente. Eu vou passar sobre isso daqui a 2 slides, justamente. A apresentação está terminando e talvez com o meu slide eu consiga responder ainda melhor a essa pergunta para você, Farina. Então, eu vou pedir para o Walter, se eu não me engano, a gente está chegando no final da sua apresentação, certo, Walter? Perfeito, chegamos, na verdade. Para falar de futuro, é com você. Eu vou também parar o meu compartilhamento e deixar você à vontade aqui. E se precisar de alguma questão, eu vou responder. Então, Walter, por favor, me confirma que está todo mundo vendo a minha tela. Assim. Ok. O mundo vive uma série de incertezas, né? O mundo inteiro, uma crise de saúde pública, uma crise econômica que no Brasil é bastante pronunciada, e para coroar isso com uma cereja de bolo, a gente ainda tem uma crise política muito importante se avizinhando, todo mundo conhece ela. Isso dito com todas essas incertezas, nós sabemos que nós temos algumas certezas, tem tendências hoje muito claras. E aí, respondendo ao Farina diretamente, mas a todos vocês que estão ouvindo, esse é um estudo que apareceu, quem nos conhece bem já sabe, no último jornal da St. James Place, uma pessoa nascida no Reino Unido hoje já tem 50% de chance de viver até os 100 anos. Hoje em dia a gente fala de 83 anos de expectativa de vida no Brasil, que são 20 anos a mais do que você, Farina, e ainda assim a gente sabe que o seu nível socioeconômico para estar dentro desse fórum hoje é muito maior do que o da média brasileira, para o bem ou para o mal, e que, na verdade, essa curva vai para 90. Tá? Quando você pensa de um adulto com 60 anos de idade, 90 são 30 anos, vai 27 anos, é muito tempo. Tem muito tempo para ganhar muito dinheiro. As crises estão no intervalo a cada 7 anos. A gente está falando de talvez pegar mais 3 ou 4 crises no arco dos teus investimentos futuros. Ou seja, é fundamental assumir uma volatilidade dentro da sua carteira, a carteira de vocês hoje, justamente para prever o que parece inevitável, que é o risco maior que existe hoje, é o nosso cliente não entender a sobrevida dele. E esse é um risco fundamental. Todos nós vamos viver muito mais tempo do que a gente imaginou que a gente fosse viver quando nasceu. Eu sou de 1971, a expectativa de vida naquela época no Brasil eram 76 anos de idade, já está em 83.
Não tem por que não estar em 90 quando eu chegar com 80. Tá? E aí, o que a gente faz com essa história? Bom, fundamentalmente, a palavra-chave para a Fiduc é resiliência. Essa teia de cooperação, de parcerias que a gente tem com os maiores parceiros do Brasil e do mundo, estão aí para nos dar a certeza que, no longo prazo, a gente pode substituir alguns desses nós e que a gente tem o que tem de mais moderno e poderoso no curto prazo. A gente usa de muita tecnologia para aproximar pessoas. Então, os planejadores estão sistematicamente ao lado de vocês, buscando vocês, justamente para ter certeza que vocês têm esse toque humano, que vocês têm com quem conversar. Nós nos mantemos atentos e os gestores estão atuando ativamente. Vocês viram, em março todo mundo sofreu, nós sofremos com os investimentos também. Abril e maio, os nossos veículos começaram a performar muito mais do que o mercado, porque todo dia os comitês de investimentos têm modelos de negócio que fazem eles ganharem mais dinheiro se eles ganharem mais dinheiro para vocês. Tá? E isso é resiliência de modelo de negócio. Tá? Nós estamos preparados, e aí vem a grande dica, que é esteja preparado. Eu vou elencar aqui algumas ações que vocês podem fazer para se prepararem melhor para esse tipo de crise. A gente está se aproximando do final da apresentação, mas a primeira delas, não por acaso, é conte com o seu planejador Fiduc. Ele é uma peça-chave nessa relação. Não acreditem apenas em tecnologia. Conversem com essa pessoa que está ao seu lado, que conhece vocês, que tem bom senso, que tem acesso a um monte de ferramentas da nossa academia, que pode trazer para vocês o acesso a essa ferramenta. Abram para ela números, condições, projetos, sonhos, conversem. É muito importante conversar, é muito importante para vocês se sentirem mais tranquilos. E o Walter mostrou lá em cima, clientes tranquilos não sacam os dinheiros e ganham muito mais dinheiro no longo prazo. Mas também, o planejador é o seu copiloto, ele auxilia você, ele lembra dos seus objetivos e ele, essencialmente, é um agente de cooperação para a tranquilidade. Cuida do seu orçamento, tá? Baixe seus custos. Tá? Isso é fundamental, é uma variável que você controla. A gente tem o programa Dinheiro Inteligente Fiduc, o seu planejador pode ajudar você a fazer esse programa, ele ajuda concretamente você a diminuir custo fixo. É muito importante, você tem um valor em dinheiro, 100 mil, 1 milhão, o que for, você diminuir seu custo fixo, porque essa variável que você controla. Não hesite usar nossas plataformas digitais, nossas ferramentas digitais para fazer você chegar mais rápido ao seu objetivo financeiro. A linha da vida dentro de Dinheiro Inteligente, que é justamente o software que desenha quanto dinheiro você tem que ter e quanto dinheiro você tem que economizar para chegar lá, é uma ferramenta poderosa para isso. O seu planejador pode te ajudar com isso. Tá? Reduza seus riscos, entenda os riscos e a diversificação. E aí tem, obviamente, dentro dessa palestra, um gigantesco play de educação financeira. A gente gosta de compartilhar com vocês nossos valores, o que a gente vê, o que a gente acredita e o que a gente executa no dia a dia, para que vocês consigam entender melhor o que são riscos de diversificação e consigam entender o que a gente está fazendo, trabalhando por vocês todo dia. Tá? Então, não hesitem em pedir, por exemplo, para o seu dinheiro rápido é vendaval. Mantenha o foco, coisas que importam de um lado, coisas que você controla do outro, e a interação entre eles é aquilo que você devia focar. São as coisas que importam, das quais vocês têm controle. Custo fixo, por exemplo. Tá? Para finalizar, o seu planejador Fiduc executivo, nós estamos 100% operacionais, abertos para novos negócios. No último
na última apresentação, eu avisei a vocês que o planejador FIDUC estava preparado para ajudar vocês a analisar criticamente e construtivamente a carteira de vocês que esteja fora da FIDUC. Um monte de clientes e planejadores trouxe isso para a gente. Obrigado pela confiança e sugiro aos que fizeram e aos que não fizeram ainda que o façam nesse momento para que possa ter um assessment maior em relação à sua formação de patrimônio. Nosso foco continua sendo e sempre foi acompanhar você na busca da liberdade financeira. Nós somos uma empresa de gestão de investimento com finanças pessoais, tentando muito terminar dentro da hora regulamentar. Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela confiança. De novo, nós tivemos um mês muito bom. Se cuidem, a pandemia ainda está por aí. Muita saúde para vocês. Fiquem em casa nas próximas semanas. A gente está trabalhando para vocês. Liguem para os seus planejadores. Um forte abraço, bom fim de semana. Walter, se quiser se despedir, por favor. Não faço das todas as minhas palavras. Saúde para todo mundo. Obrigado pela confiança e juntos, nós, vocês, os seus planejadores, vamos traçar e correr atrás da sua liberdade financeira nessa jornada que tem tantos entraves, mas juntos e cooperando, tudo fica mais fácil. Até a próxima. Um forte abraço. Bom fim de semana, gente. Obrigado.